Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 14 de julho de 2025 e hoje eu estou na casa, mais especificamente pela cerâmica aqui, você vai perceber que eu estou na cozinha da casa da minha mãe, em Teresina, Piauí. Ainda estou, como você pode perceber. Eu espero que a rouquidão não me atrapalhe de gravar esse vídeo. E se eu tossir aí durante essa leitura, você me dá um desconto, tá bom? Mas eu quero fazer a leitura assim mesmo para a gente não atrasar muito essa nossa leitura, além do que já está atrasado por outros momentos que eu não pude gravar. Mas vamos lá. 1 Crônicas capítulo 15 diz, acompanhe aí na sua Bíblia: Davi fez também casas para si mesmo na cidade de Davi. Cidade de Davi aqui é uma referência a Jerusalém. E preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Uma tenda agora em Jerusalém para a arca de Deus. A primeira tentativa não deu certo para trazer a arca de Deus para Jerusalém. Agora Davi vai fazer uma segunda tentativa, seguindo as orientações do Senhor, e agora o transporte da arca vai dar certo. E versículo 2, então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas. Olha, Davi entendeu qual foi o problema. Lá tentaram levar num carro de boi. Não era assim que podia ser levado. Não é do jeito que Davi queria. É do jeito que Deus determinou. Porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Então este é o princípio. É a maneira como Deus determina, não como as pessoas querem. Vocês devem estar ouvindo aí o barulho de um avião passando aqui próximo, faz parte. Espero que não atrapalhe a leitura. Versículo 3. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari veio Asaías, o chefe, e seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson veio Joel, o chefe, e seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã veio Semaías, o chefe, e seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron veio Eliel, o chefe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel veio Aminadab, o chefe, e seus irmãos 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab e lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos para que possam trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Então Davi está seguindo o script estabelecido pelo Senhor por meio de Moisés. Então a lição foi dura, mas foi aprendida, né? Lá no capítulo 13. Pois visto que vocês não a carregaram da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Lição aprendida, né, Davi? 14. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. É aquela coisa que eu falei lá. Não é andar com Deus não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Deus quer. E para nós, da nova aliança, é como Deus quer segundo a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E eu digo isso no sentido de que os que viveram na época do Velho Testamento
seguiam as instruções da palavra de Deus no Velho Testamento. Quem viveu lá anterior à lei de Moisés, seguiu o que Deus orientou-os individualmente, pessoalmente. Nós que temos a nova aliança em Cristo, seguimos o que Cristo ensina na sua palavra. Continuando, versículo 16. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Que vai surgir no reinado de Davi uma nova função para os levitas, que são os cantores. Assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías. E com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã e Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia com liras em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas em voz de baixo, para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o cargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Elcana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benai e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Abri espaço para dizer uma coisa aqui. Hoje muitos cantores gospel se definem como levitas, porque louvam a Deus, que cantam louvores. Isso é verdade em parte, pode se aplicar em parte, porque antes disso o trabalho dos levitas, e mesmo na época aqui de Davi, a maioria dos levitas continuaram trabalhando o serviço braçal do templo, de carregar o templo desmontável, e depois que o templo foi construído em Jerusalém, o trabalho deles era cuidar do serviço pesado de limpeza e de sacrifício de animais para as grandes festas. E aí, quando você vê os chamados levitas hoje, pergunta se eles querem ir lavar os banheiros dos templos, varrer, limpar, fazer o serviço pesado. Então, os zeladores dos templos também podem ser chamados de levitas, se quer usar essa figura. Então, só cantores que se definem como levitas, conversa, cuidado que esse negócio não é bem assim. Versículo 25. Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom, onde ela havia ficado. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Aí no começo da procissão de levar a arca, né? Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. A festa foi bonita,
mas a história termina aqui, o capítulo 15, com uma nota desagradável, triste. A Mical, esposa do Davi, o desprezou por vê-lo dançar diante da arca do Senhor. É assunto que nós podemos até detalhar um pouco mais na leitura do próximo capítulo. E aí eu vou falar mais uma coisa. O pessoal criou o negócio dos ministérios de dança na igreja. Eu olho isso com muita preocupação. Muita preocupação. Muitas expressões de que eles chamam de, na verdade, chamam de coreografia, para não chamar de dança. Mas muitas delas eu não percebo que elas realmente glorifiquem ao Senhor. Isso já esteve mais até em voga em muitas igrejas. Ultimamente eu vejo menos esse negócio. Mas eu olho com certa restrição. Eu gosto quando certas encenações são bem feitas e quando se faz a coisa realmente em espírito e em verdade para transmitir a palavra do Senhor. Eu já vi algumas encenações de coreografia muito bem feitas. Mas dança pura e simplesmente, e dependendo dos trejeitos dos dançarinos, eu não gosto. Não me edifica em nada, não convence ninguém a se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. Então eu vejo isso com sérias restrições. Mas é isso aí. Amanhã, 5h30 da manhã, se Deus quiser, estaremos aqui continuando a leitura, lendo o capítulo 16, tá bom? Não saia sem deixar um like nesse vídeo, ou se não gostou, um dislike. Se é novato por aqui, não está inscrito no canal, gostou, quer acompanhar a leitura comentada de um capítulo da Bíblia, até terminar a Bíblia toda, se inscreva no canal, tá bom? E se você que está inscrito, assistindo aqui, puder nos dar uma força, compartilhe aí nas seus grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos, grupo dos irmãos da igreja e outras redes sociais. Beleza? Grande abraço, amanhã 5h30, tamo junto aqui, se Deus quiser. Fique com Deus.